creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms inside. POV. Terceira pessoa base milita Anchorage, Corpo de Defesa Pan-Pacífico, Estados Unidos, próxima à orla do Pacífico. Uma semana após a chegada de El, a doutora Seri e o professor Raymond fizeram grandes progressos em suas pesquisas. Claro, nada do que eles tentaram pode perfurar a pele impenetrável de El, porém analisando o estado de seu corpo foi comprovado que Seri tinha razão. Algum tipo de campo invisível ao redor de El era capaz de atrair partículas energéticas de energia solar e quanto mais energia solar era absorvida, mais forte o corpo do extraterrestre ficava. Além disso, os avanços na pesquisa sobre as amostras de sangue revelaram uma capacidade de duplicação do plasma, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas em uma taxa assustadora. As capacidades regenerativas do DNA de El era simplesmente inexplicável para a ciência do verso de Pacific Rim. Tal DNA também continha uma quantia incrível de vitalidade capaz de conceder uma vida útil bem maior do que seria possível, além de supergenes capazes de conter diversas habilidades desconhecidas. Graças à genialidade de Seri, em uma semana foi possível desenvolver um soro de superpotência capaz de despertar poderes nos indivíduos que o tomarem. O soro foi aplicado em ratos de laboratório para testes, mas tudo indicava que tudo ia dar certo. Até mesmo o professor Raymond tinha que admitir a genialidade de Seri era sem igual. Ele mesmo não sabia se conseguiria fazer tantas descobertas sobre o ET sem a ajuda de Seri, mesmo com seus antigos rancores e com ela tendo definitivamente dado um fim a qualquer chance de propagar sua linhagem. Ele não podia negar o imenso valor de Seri e tinha que dar os devidos créditos a ela, apesar de suas excentricidades e de ela ficar várias vezes murmurando sobre como o ET era belo e outros comentários um tanto pervertidos da parte dela, seus gestos obscenos e comportamentos loucos. Após alguns segundos de aplicar o soro de superpotência na primeira cobaia, o lindo ratinho branco já começou a demonstrar sinais de mudança, com suas veias ficando visíveis. Ele logo volta ao normal. Quando todos pensavam que iria dar errado, ocorre algo surpreendente. O rato começa a levitar, deixando todos que presenciaram a cena ficaram pasmos vendo o pequeno ratinho realmente flutuar no ar, ignorando completamente a gravidade. Isso deixou todos os cientistas atônitos, perplexos com o que estavam vendo. Era simplesmente inacreditável. Isso era um marco na história da humanidade, algo que certamente entraria para a história, sendo lembrado mesmo após anos desde tal evento. Quanto ao Stacker, ele estava muito ocupado tendo que resolver assuntos da agência sobre a aparição de alguma Kaijus no Pacífico, mas que foram facilmente mortos pelos mechas, pilotados pelos Rangers. Além disso, ele participou de diversas reuniões com os diversos líderes de países que fazem parte do Pan-Pacific Defense Corps. Obviamente, o assunto principal era sobre o alienígena adormecido. Eles ansiavam para saber o quanto pudessem saber. Queriam saber se o indivíduo trazia algum patógeno alienígena prejudicial para a raça humana. Queriam saber sobre a origem do extraterrestre e tudo mais, se ele poderia ou não se comunicar com ele. Após mais 3 dias com diversos testes do cientista finalmente tendo sido feitos, o Marechal Stacker juntamente do professor Raymond foram apresentar os resultados das pesquisas para o Conselho de Presidentes das Nações. Ambos estavam agora em uma sala, sentados em uma mesa retangular de metal com 25 monitores, cada um com um rosto à mostra de homens e mulheres. Esses eram os presidentes dos países membros do Pan-Pacific Defense Corps. Todos eles estavam prestando atenção do Stacker no Raymond, sem querer perder mais tempo. Cada presidente começa a se apresentar e o professor Raymond faz o mesmo e dá início à apresentação. Raymond começa a citar sobre as pesquisas e sucessos dos experimentos, claro que tentando esconder ao máximo a participação de Seri no assunto. Por mais que ele admitisse que ela foi muito relevante nas pesquisas, era óbvio que ele não deixaria passar qualquer oportunidade de ferrar com a carreira dela para se vingar dos rancores passados. O professor Raymond logo apresenta as informações mais relevantes, que são as capacidades do alienígena que atualmente se estima ser capaz de
exercer uma força de 30.517 toneladas, o que equivaleria a 30.517.000 kg de peso em massa, e de que os cálculos indicam que possivelmente o extraterrestre seria capaz de alcançar uma velocidade incrível de no mínimo Mach 35, ou seja, correr ou também no caso voar a 43.218 km por hora. Essa informação deixou a todos chocados, para dizer o mínimo. O motivo disso: a aeronave militar mais rápida que pode transportar um piloto é o SR-71 Blackbird, com uma velocidade extremamente rápida de Mach 3. Em comparação, o X-43 é uma aeronave não tripulada projetada pela NASA com o intuito de testar a viabilidade das aeronaves hipersônicas. O custo dele é de 185 milhões de dólares, mede 3,7 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 0,5 metros de altura e carga máxima de 1.360 kg, e alcança a velocidade máxima de Mach 9,5 ou 11.854 km por hora. Tendo dito isso, fica meio óbvio do porquê de um corpo humano completamente biológico, possivelmente também feito à base de carbono, ser capaz de atingir tal velocidade. É algo aterrador e chocante. Raymond continuou a apresentação sobre as amostras de sangue, revelando a incrível vitalidade dele e que seria possível ter mais 10 ou até 20 anos a mais. Talvez fosse possível até mesmo rejuvenescer alguns anos. Isso levou um sorriso ganancioso de muitos dos presidentes, o que já era algo esperado, afinal quem não quer viver mais e aproveitar mais de sua vida glamourosa e de todo o poder e influência que conquistou? Esse é praticamente o sonho de qualquer ser humano, viver mais e mais, talvez até viver para sempre, querendo ou não. Esse sempre foi um sonho de todo e qualquer ser humano. Por mais que digamos que a morte faz parte do ciclo da vida, ainda assim somos gananciosos por natureza, e uma proposta de poder viver por mais tempo sempre será uma proposta tentadora. Todos os presidentes estavam discutindo sobre essa questão e sobre o quanto isso seria benefício para toda a humanidade. Claro, isso tentando esconder sua ganância e ansiedade para serem os primeiros a receberem esse benefício. Isso foi algo que até o Stacker conseguiu perceber. Claro, houve alguns que se abstiveram de entrar na discussão. Dentre as diversas vozes havia o presidente dos Estados Unidos, disse que era melhor manter o extraterrestre em solo americano, alegando que era para realizar mais testes. Ao ouvir isso, os presidentes da Rússia e da China rapidamente recusaram, acusando o presidente dos Estados Unidos de usar isso como desculpa para poder colher todos os benefícios. Países como França, Inglaterra, Japão e Alemanha não puderam deixar de concordar com Rússia e China. Logo, Peru e Austrália começaram a propor que esse soro de rejuvenescimento devia ser dado primeiro aos países menos favorecidos, alegando que isso era o mais justo. Ao ver a enorme discussão sobre o soro do rejuvenescimento, o professor Raymond não pode deixar de dar um largo sorriso orgulhoso, enquanto tinha olhos brilhantes, devido ao reconhecimento. Ele já podia imaginar seu nome no marco da história, relembrado como um grande contribuidor para a humanidade. Sem perder tempo, o professor Raymond voltou à sua apresentação e enviou imagens de vídeos para que os presidentes vejam. Os presidentes que estavam tão fervorosos sobre o assunto do soro de rejuvenescer logo tiveram suas atenções chamadas pelas imagens que apareceram diante de suas telas. Raymond apresentou esses vídeos esperando ver rostos surpresos e de mais aprovação para com as ideias que ele alegava serem dele, apesar disso ser uma mentira óbvia, mas foi ele que ficou surpreso e chocado ao ver rostos sérios, carrancudos e com um brilho de preocupação e ganância na maioria dos rostos nos monitores. Nos vídeos mostravam cenas de ratos de laboratório, o rato soltando um hálito gélido da boca, embaçando e congelando o vidro da contenção, outro com uma força tão grande que quase quebrou o vidro reforçado, outro disparando rajadas ópticas, um outro que se movia muito rápido, um aparentemente usando o teletransporte, um voando, o rato andando em duas patas e demonstrando claros sinais de ter uma alta inteligência, e por aí vai. Os rostos de todos os líderes de países estavam sérios e com rostos preocupados a respeito do assunto abordado, afinal, esse é o tipo de coisa que vai mudar o cenário do mundo todo.
há milhares de anos, quando os homens das cavernas começaram a comer carne, inventar ferramentas e descobriu o fogo, deu-se início ao desenvolvimento do império mais próspero já visto na Terra, o Império Humano. Logo os descendentes deles descobriram a domar feras selvagens, a navegar e com isso conquistaram os oceanos, desbravando os cantos mais longínquos do mundo. Eles aprenderam a estudar os movimentos das mares, das estrelas, desenvolveram diversas culturas, aprenderam a ler, falar e escrever. Logo eles criaram a tecnologia e com ela conquistaram até mesmo os céus e também fizeram diversos avanços até criaram armas de destruição em massa, tiros, mísseis. A primeira bomba atômica do mundo explodiu em Los Alamos, um deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Era a madrugada do dia 16 de julho de 1945. Todos os cientistas do Projeto Manhattan prendiam a respiração, pois aquele teste, aquela explosão, seria o resultado dos últimos 3 anos de trabalho. A bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto de 1945. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render. A fissão da bomba de urânio gerou uma destruição que resultou na morte instantânea de cerca de 80 mil pessoas. Esses eventos históricos mudaram o rumo da história da civilização humana como um todo. Por que de isso ter sido mencionado? Não é óbvio? Imagine só, super soldados com superpoderes, isso resultaria em um super exército. Se com a bomba atômica deu início à era das armas atômicas, esse soro de superpotência daria início à era da superpotência. E naturalmente aquele que controlar o super exército mais forte será a país mais poderosa do planeta inteiro, talvez no futuro o único país do mundo, governando sobre todos os outros. Nem precisa dizer a tensão da possibilidade de ter seu próprio super exército estava causando e visto a inimizade entre Estados Unidos, Rússia e a China forjadas há décadas. Não surpresa que nenhum dos lados estivessem dispostos a ceder a sua autoridade sobre o alienígena. Isso era algo que o Marechal Stacker já previa, afinal ele era um veterano do exército e compreendia muito bem a essência gananciosa da natureza humana. Então, ele já podia imaginar a briga iria ocorrer entre os líderes das nações por causa desses superpoderes. Rapidamente uma grande discussão começou por causa disso, até que um brilhante presidente de um certo país hipócrita deu a ideia de desmembrar o alienígena, se aproveitando de seu atual estado de inconsciência. Isso fez todos calarem a boca e ponderarem a respeito do assunto. Quanto aos Tucker e Raymond, eles ficaram perplexos e em estado de descrença sobre o que acabaram de ouvir. Tucker porque ele acreditava que se formassem um vínculo amistoso para com o alienígena ele poderia se tornar um forte aliado contra os Kaijus, ajudando a eliminar essa praga. Quanto a Raymond porque ele ainda era um cientista, apesar de tudo, e ele conseguia compreender os diversos benefícios que o extraterrestre poderia oferecer à humanidade. Com sua ajuda a raça humana poderia um salto de década, séculos, talvez milênios em comparação com a tecnologia atual do mundo. Só de pensar em cometer tal ato e perder essa vida valiosa era algo que pesava muito em seu coração. Os presidentes discutiram, e então, houve uma votação, e de 25 líderes, 14 foram a favor e 11 contra o desmembramento do ET. Com a decisão tomada, eles apenas tiveram que separar as partes de cada um. Isso deixou os Tucker e Raymond ainda mais perplexos. Quando os Tucker tentou opinar sobre o quão estúpida era essa decisão, ele foi ordenado a sair da sala e não se intrometer no caso, o que o deixou de queixo caído, mas ele não teve escolha senão obedecer. Afinal ele já era bem familiarizado com a forma que a maioria dos governos eram. Quanto ao Raymond, ele ainda estava em estado de choque com tudo que está ocorrendo. Nada daquilo era como ele imaginou, e o pior é que ele sabia que não podia fazer nada, já que alguém da patente de Marechal Tucker Pentecost não teve qualquer direito de opinar sobre, então, ele tampouco também tinha esse direito. Após essa discussão, o professor Raymond foi ordenado a juntar a equipe de cientistas e realizar a operação de desmembramento. Foi-lhe permitido usar a lâmina serrilhada de alta vibração, a lâmina de jato de água quente pressurizada e, se necessário, até mesmo o feixe energético de ionização atômica, movido pelo mesmo gerador atômico que o Gypsy Danger. Sem querer discutir, mas e com medo do que pudesse acontecer a ele caso tentasse dizer algo contra a decisão final dos presidentes,
presidentes, o professor Raymond decidiu apenas sair em silêncio, enquanto abaixava a cabeça em concordância. Mais tarde, ele convocou uma reunião em uma sala com mesa circular com os demais cientistas, incluindo a doutora Seri, que não estava com a cara nada feliz na presença de Raymond. Ela exalava uma aura de perigo, tanto que os demais presentes, exceto Raymond, optaram por ficarem um pouco mais distantes da jovem, com os nervos à flor da pele. Todos os demais cientistas também estavam um pouco incômodos com a presença do professor Raymond, mas acima disso eles estavam ansiosos para saber sobre a decisão dos presidentes a respeito de suas pesquisas. Raymond estava com uma cara séria e mais pálida do que o normal, o que só aumentou o clima pesado e de ansiedade na sala. Logo o professor Raymond começou a narrar os acontecimentos na reunião com os presidentes. Durante todos os acontecimentos os cientistas tinham um sorriso gratificante, exceto por Seri, mas quando chegou na parte sobre a decisão de desmembrar o extraterrestre, todos na sala ficaram chocados sem acreditar. Um peso grande surgiu em seus corações, entendendo quão drástica era essa decisão. A pior de todos era a doutora Seri. Ela tinha um rosto como uma testa franzida, demonstrando como ela estava irritada. Seus olhos brilham em chamas furiosas em direção do Raymond. O professor Raymond logo reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar de quando ele foi espancado por ela. De forma rápida e inconsciente, ele recuou diante dela bem a tempo. Quando ela se levantou, agarrou a cadeira torcendo um pouco. A força de Seri era algo inexplicável e descomunal para alguém da idade dela. Não era algo tão surreal como o duet, mas ainda era muito mais assustadora do que o comum, e o professor Raymond sentiu isso na própria pele. Infelizmente para ele, além da força, a doutora Seri era incrivelmente ágil. Ela rapidamente foi para cima de Raymond e o espancando com a cadeira de metal, enquanto o chegava e o amaldiçoava, o chamando de covarde, cão velho, verme imundo, entre outros nomes, ao mesmo tempo em que perguntava que merda esse velho idiota de cérebro podre fez para os líderes terem tomado tal decisão. Depois da Seri ter dado alguns golpes no Raymond, alguns cientistas se juntaram e a expulsaram da sala. Quanto ao professor Raymond, ele estava tentando se recuperar de seu recente espancamento e ordenou com clara raiva em sua voz para que se preparem para realizar a ordem dada a eles pelos líderes de nações. Quanto a Seri, após ser expulsa da sala, ela correu para a sala onde estava o alienígena, enquanto ainda murmurava amaldiçoado professor Raymond. Ao chegar na sala, ela entra na sala isolada do Et. Seus olhos estavam pesados com um leve brilho de loucura e insanidade. Ela se aproximou calorosamente, ficando ao lado do corpo adormecido. A doutora Seri, com um leve olhar lunático, fala: "Ah, meu querido, você é tão belo, tão forte, tão perfeito. Esse mundo não te merece. Esses humanos podres, feios e nojentos não são dignos de você. Eles não têm nenhum valor que vale a pena mencionar. Eles não passam de um bando de primatas imundos." Seri se aproxima do rosto do Et e começa a tocá-lo, sentindo a textura lisa de sua pele. Tocando seu braço, ela sente a densidade de seus músculos. Ela começa a lamber o pescoço grosso. Suas narinas se inundaram com um odor florido e adocicado exalado do corpo. Seri, em um tom baixo mas doce, fala: "Porque um ser incrível, uma divindade como você veio parar nesse mundo inútil. Você nasceu para governar, conquistar e reinar sobre tudo. Esse planeta cheio de primatas de cérebros pequenos não é digno de sua atenção. Este é um mundo medíocre, cheio de criaturas medíocres e feias." Seri começa a passar levemente as costas dos dedos para acariciar o belo rosto do Et e continua falando: "Ah, como eu queria poder estar com você para ver as grandes coisas que você é capaz de fazer, tudo o que você vai ser capaz de conquistar. Tenho certeza que esses macacos idiotas sequer irão poder fazer um arranhão nesse céu. Corpo divino é muito bem definido." Ela fala essa última parte com um tom bem mais sensual. Nesse momento, Raymond chega à sala juntamente a alguns militares e cientistas, ficando surpreso com a cena de Seri. Ele ordena a retirada e contenção de Seri para os militares, o que eles fazem sem questionar, agarrando e tirando a doutora Seri da sala em meio aos gritos estéticos dela enquanto ela chegava todos de bastardos feios e nojentos. Raymond ordena que realizem a esterilização do corpo do alienígena e o transportam para a sala onde o processo de dissecação e desmembramento
aquecimento do corpo será realizado. Na sala havia 25 monitores com os rostos dos presidentes vendo toda a ação. Depois de todo o procedimento, o professor Raymonde ordenou a ativação da lâmina serrilhada de alta vibração. Era basicamente um braço robótico com uma grande serra com 5 fileiras minúsculas de dentes serrilhados semelhantes a dentes de tubarão. Quando ativado, as fileiras começam a girar e vibrar ao mesmo tempo em uma velocidade muito alta. Isso causava um som estridente e agoniante. Raymonde escolheu usar essa primeiro porque, por mais que a lâmina de jato de água quente pressurizada pudesse ser mais efetiva, ele inclusive achava que nenhum material pudesse resistir a ela, já que devido à alta velocidade da água quente saindo, ela não só fatiava, mas o calor da água era tão grande que virava vapor quase que instantâneo após sua liberação, o que cauterizava o corte. Mas Raymonde ponderou que nesse processo muito do sangue do Ed seria perdido e mesmo o que restava poderia ser contaminado pela água e vapor, diminuindo sua eficácia. Já sobre o feixe energético de ionização atômica, o motivo é ainda mais óbvio, já que esse feixe enviara grandes quantias de partículas ionizadas para desestabilizar a estrutura molecular para separá-los. O problema é que, devido à radiação atômica, poderia causar mutação no DNA extraterrestre, resultando em consequências indesejáveis. Então, ele optou pelo caminho que aparentava ser o mais efetivo e com menos possibilidades de erros e perdas. Logo, os cientistas a mando de Raymonde controlam o braço mecânico com a serra para se aproximar do braço do corpo para desmembrá-lo, enquanto todos os presidentes assistiam. A maioria tinham olhos orgulhosos e gananciosos, já imaginando o grande poder que teriam em mãos após o processo de dissecação. A expressão no rosto de todas estava cada vez mais ansiosa conforme a serra se aproximava para amputar o braço do alienígena, e quando estava prestes a fazer contato com a pele, todos escutam um som de bang, e o que ocorre depois deixa todos chocados com a cena em questão. POV é o local de queda de 1 semana e 3 dias atrás, após a chegada dos militares. Eu havia acabado de entrar em um estado de repouso para deixar meu corpo se acostumar com todo esse poder novo armazenado. Eu agora estava em meu estado de projeção astral, vendo o meu corpo adormecido sendo levado pelos militares, que também coletaram amostras do meu sangue na cratera. Durante o caminho eu pude perceber o campo biomagnético ao redor do meu corpo. Eu expandi esse campo e eu faço atrair as partículas energéticas dos raios ultravioletas ao redor para serem absorvidas pelo meu corpo físico, aumentando ainda mais minha velocidade de aprimoramento. Durante o caminho para uma base militar eu percebi que eram militares estadunidenses. Na minha vida passada eu havia aprendido um pouco de inglês, mas já fazia mais de 20 anos desde a última vez que tive contato com esse idioma. Então, essa me pareceu a oportunidade perfeita para reaprender algumas coisas que poderiam vir a ser relevantes no futuro. Ao chegar na base, me colocaram deitado na maca em uma sala de contenção. Eles colocam eletrodos para monitorar o meu estado. Depois de umas 2 horas, uma garota bonita de aparentemente uns 18 anos entra na sala vestida como uma cientista. Essa jovem tinha comportamentos bastante excêntricos, com alguns comentários um tanto obsceno, mas no geral não me incomodava nem um pouco. Na verdade, conforme ela começou a pesquisa sobre meu sangue, eu fiquei um pouco admirado com sua genialidade ao descobrir incríveis fatores sobre meu sangue. Embora a denominada doutora Seri fosse meio estranha, de certa forma era de um jeito bom. Me lembrava bastante da atitude da Arlequina. Depois de um tempo, um homem vestido em uniforme formal militar com insígnias, mostrando sua importância, logo me é revelado de que aquele homem era um Marechal Stacker Pentecost. Depois de sua chegada e ser informado de minhas capacidades, o rosto dele havia ficado bastante pasmo. Devo admitir que isso levou um pouco o meu ego, mas um tempinho e mais um monte de cientistas entram na sala. Entre eles um velho que tem rancores com Seri por um motivo me passa uma sensação de ser alguém nojento e muito escroto.
Logo uma semana passa e eu havia aproveitado esse meio tempo para aprender a linguagem inglês e também aproveitei para aprender alguns outros idiomas como o mandarim, japonês, russo, espanhol, português do Brasil e Portugal, entre outros idiomas só para aumentar meu repertório de conhecimento. Eu também me surpreendi com o fato deles terem conseguido usar meu sangue para criar um soro de rejuvenescimento capaz de conceder de 10 a 20 anos a mais para alguém e um soro de superpotência capaz de despertar habilidades em alguém. Mais 3 dias com eles realizando testes usando ratos. Logo Stacker e o Raymond realizaram uma reunião sobre mim. Eu percebi a tentativa desse velho de roubar os esforços de Seri sobre as pesquisas. Isso me fez lembrar do Alto Conselho e das classes superiores de Krypton que sempre conseguiam roubar os esforços das classes baixas para aumentar o próprio prestígio, algo que eu sempre considerei um dos motivos de Krypton ter se tornado tão desesperançosa para seu povo oprimido pelos escalões superiores. Raymond continua com sua apresentação, ao ver os rostos perplexos dos presidentes a respeito do meu poder até que foi gratificante, seus olhares de ganância a respeito da proposta de viver, mas me divertiu bastante e suas expressões sérias a respeito de obter superpoderes até me fez ter um sorriso brincalhão em meu rosto já prevendo os motivos de suas faces, afinal eu já entendia bem sobre a natureza humana e sua grande ganância, não foi muito difícil deduzir sobre isso, mas quando um imbecil deu a ideia de me desmembrar e dividir as partes como se eu fosse um porco, eu não pude deixar de me sentir muito incômodo enquanto mantinha um sorriso calmo e frio em meu rosto e meus olhos brilhando com uma forte intenção assassina. Como esses vermes audaciosos ousam ter tamanha ganância ao ponto de literalmente querer uma parte minha? Será que eles realmente acham que possuem algum poder de verdade? Que algo ou alguém vai protegê-los das consequências? Que grande piada e essa ideia. Depois disso eu vi o professor Raymond ir para uma reunião com os cientistas e informar a todos sobre a reunião. Devo dizer que foi gratificante e vigoroso ver a jovem Seri espancar aquele cachorro velho. Depois dela ser expulsa eu a segui até a sala de contenção porque realmente achei ela intrigante tanto pela sua personalidade lunática e complexa, mas também porque podia sentir que ela não era uma humana ordinária. Na sala de pesquisas e contenção eu vi toda aquela cena dramática. A atitude de Seri me fez compará-la ainda mais com a Arlequina, quando ouvi as palavras da jovem e vi o brilho de total adoração e devoção da garota a mim realmente me vendo com um tipo de Deus eu não pude deixar de me impressionar a cada palavra e gestos doces de carinho e adoração como uma fã yandere maluca. Realmente me fizeram me lembrar da forma que a Arlequina agia a respeito do Coringa ou como ela chamava seu amado pudinzinho. Depois dessa cena toda os militares a levaram, esterilizaram meu corpo e me levaram para uma sala grande com um braço robótico entre outros aparelhos e monitores com os rostos do presidente. Enquanto o professor Raymond e os demais estavam em uma cabine protegida eles ligaram o braço robótico que começou a girar a serra na ponta, isso me fez abrir um pequeno sorriso zombeteiro, essa cena era simplesmente ridícula, como esse tipo de maquinaria poderia ferir a pele de um kryptoniano com os seus genes despertos sob o sol amarelo. Mas eu tinha que dar o devido crédito a eles por ao menos terem tentado algo, isso era um mínimo afinal, mas já era hora de terminar com essa palhaçada. Eu retorno minha projeção astral de volta para meu corpo físico, eu abro meus olhos negros e agarro rapidamente a serra do braço robótico causando um som estrondoso como se algo estivesse emperrado. Isso chamava a atenção de todos que ao verem a cena diante de seus olhos, eles ficam como uma expressão de medo e pavor, completamente assustados com o que veem. Ao ver isso eu sorrio leve e friamente para eles. Eu coloco a palma da mão na serra e deixo ela fazer seu trabalho. Um forte som de rangido, como se uma faca estivesse sendo amolada em uma rocha. Logo a máquina emperrou e deu curto e quando eu retirei a palma, todos puderam ver que os dentes das 5 fileiras estavam todos destruídos, como se tivessem sido lixados. Isso deixou todos em um estado ainda maior de choque.
O professor Reynold pulou de sua cadeira espantado com isso. Ele ia falar algo, mas suas palavras nunca saíram. Quando ele viu veias vermelhas saltarem em volta dos meus olhos, que também se irradiaram com luz vermelha, e então, em um instante, uma rajada óptica da visão de calor o fatiou juntamente da sala de controle e proteção e de outros cientistas que estavam com ele. Isso deixou os presidentes que estavam vendo isso pelas telas horrorizados. Eu começo a levitar como se fosse algo natural desde o nascimento. Eu olho para os monitores e começo a citar o nome de cada um em cada idioma de seu respectivo país. Isso deixou todos ainda mais em choque. Depois eu disse que iria atrás de cada um para puni-los devidamente. Após isso chegaram militares armados apontando suas armas para mim. Eu me virei para eles e comecei a levitar lentamente em sua direção. Eles dispararam, mas as balas não podiam me causar sequer um arranhão. Era mais como se alguém te cutucasse inofensivamente. Não tinha nenhuma sensação de dor, mas ainda era um incômodo. Eu resolvi tentar algo. Naturalmente, cada átomo possui seu campo eletromagnético particular. Da mesma forma, cada ser vivo, principalmente os sapientes, possuem seu próprio campo biomagnético, ou, se preferir, chame de campo de influência. De forma resumida, e uma área ao seu redor que te concede certas sensações sobre algo, e devido a esse campo que nós sentimos incômodos quando alguém invade demais nosso espaço ou quando alguém claramente mal intencionado fica muito próximo. Esse é o mesmo campo capaz de proteger os kryptonianos como um escudo no vácuo do espaço e a eles manipular seu próprio campo gravitacional para voar. Em uma das HQs, Lex Luthor propôs a teoria de que kryptonianos tinham órgãos antigravidade que lhes permitissem manipular seu campo gravitacional para ignorar a gravidade e voar livremente. Quem diria que isso seria o mais correto? Não é à toa que no filme Man of Steel poeira e terra pensavam em volta do Superman e do Zod em suas primeiras cenas de voo. Isso é tão óbvio, afinal Krypton sempre foi esperta em manipular os genes de alguém ao ponto de burlar ou controlar certas leis da física, só que além do campo gravitacional também há o campo biomagnético. Esse que inclusive certamente o Superman usa de forma inconsciente para proteger certas coisas à sua volta. Ou como você acha que seria possível ele conseguir segurar e salvar um avião sem que as leis da física partissem o avião sobre o ponto frágil criado pela força dele? Claro que normalmente não é possível alguém controlar seu campo biomagnético, mas desde quando os kryptonianos, seres capazes de controlar os genes de alguém desde o nascimento, são seres normais? Tendo dito isso, o que ocorreria se alguém conseguisse manipular seu próprio campo biomagnético de forma consciente? Por que não testar isso agora? Eu expando o meu campo biomagnético até envolver todos nesta sala e faço as balas pararem no ar mesmo com eles continuando a atirar. Isso deixou eles de queixo caído. Eu faço os militares levitarem. Eu levanto e giro a mão e as balas mudam de direção e começam a avançar rotacionando à minha volta. Há 1 semana e 3 dias atrás, ao chegar nesta terra, eu usei o campo biomagnético do meu corpo para atrair partículas energéticas para me aprimorar rapidamente mesmo não recebendo luz solar diretamente. Então, por que não usar o mesmo para influenciar outros campos biomagnéticos de certas matérias dentro desse campo, como exemplo esses corpos humanos ou esses projéteis? Foi com essa ideia que resolvi usar o meu campo para realizar esse feito de pseudo-telecinese. Claro que ainda há suas limitações, mas não muda o fato de que é algo extremamente útil em diversos cenários. Controlando o meu campo biomagnético para influenciar o dos soldados. Eu começo a fazer testes. Usando um soldado, eu faço seu campo rotacionar as partes inferior e superior em direções opostas, torcendo seu corpo como um pano molhado sendo torcido. Dava para ouvir o som de cada osso se quebrando, seus músculos se rompendo enquanto ele agonizava, soltando vários gemidos de dor, seu coração bombeando sangue cada vez mais rápido. Ele estava se afogando no próprio sangue, sentindo o gosto do ferro, seus olhos se esbugalhando com veias vermelhas, seu corpo tremendo querendo se livrar da minha influência. Mas no final ele foi completamente torcido e jogado no chão como um pano sujo. Tal cena deixou os demais militares assustados diante a um poder tão amedrontador, os deixando impotentes, temendo pelo seu futuro.
Eu continuo fazendo outro soldado ser espremido até o formato de uma esfera, outro explodindo de dentro para fora, outro eu fiz se valorizar em uma névoa de sangue, outro teve seu sangue fervido ao ponto de ter uma combustão espontânea, outro eu fiz ser espremido até virar panqueca, outro eu contorci como se fosse boneco de ventríloco, até usei as balas em minha volta contra eles e logo matei todos os soldados ali presentes, percebendo quão conveniente essa habilidade era, pelo menos contra séries de nível de poder aproximado ou abaixo do meu nível. A prova disso é que mesmo esses soldados sendo humanos comuns, eles ainda tiveram força o suficiente para tentar lutar contra os efeitos do meu campo biomagnético. Claro que eles falharam miseravelmente, mas não muda o fato de que conseguiram ao menos tentar, provando que se eu tentasse usar isso em alguém no naipe do Darkseid, por exemplo, ou ia ter mais dificuldade ou nem seria efetivo. Eu prossigo o meu caminho, saindo da sala me encontrando em um corredor, vendo mais soldados que eu transformo em estátuas congeladas usando o meu hálito gelado. Eu uso minha super audição, ouvindo o giro das hélices de um helicóptero e o rangido das esteiras de um tanque. Eu uso minha visão de calor para abrir uma saída até o pátio, matando muitas pessoas no processo. Após ter feito meu caminho, eu vou até o pátio com os olhos ainda brilhando em vermelho oque, unido à minha pele pálida, me fez parecer um demônio vindo da escuridão na visão deles. Ao chegar no pátio eu vejo 7 tanques, 2 helicópteros e mais 100 soldados presentes. Um homem, aparentemente o general, ordena abrir fogo contra mim. Uma decisão muito equivocada, já que eu já havia feito meu campo biomagnético refletir os projéteis o que acabou causando em muitas mortes e feridos. Eu usei minha visão de calor para derreter os tanques, os convertendo em ferro derretido que se fundiu aos soldados lá dentro, que morreram sem nem perceber que ou como morreram. Na visão deles foi apenas um clarão vermelho em um segundo e depois estavam mortos. Quanto aos helicópteros, eles tentaram abrir fogo com metralhadoras, mas logo desistiram da ideia e usaram mísseis que também foram ineficazes. Eu congelei um com meu sopro congelante, o fazendo cair do céu e estilhaçar no chão, e atravessei o outro com meu corpo, fazendo explodir no ar. Tudo isso deixou o general em choque, pois tudo aconteceu muito rápido, praticamente em um piscar de olhos. Todos os homens ao seu comando foram dizimados, a maioria morta, e os que sobreviveram estavam gravemente feridos. Um dos soldados até tentou usar uma bazuca contra mim, mas também não adiantou nada, só serviu para levantar poeira. Após matar todos os soldados usando o meu campo para os transformar em névoa de sangue, eu fui até o general e fiquei diante dele com meus olhos frios e indiferentes, como se toda essa matança não fosse nada demais, assim como pisar em formigas no chão. O olhar no rosto do general era de completa desesperança, pavor e incredulidade. Ele simplesmente não conseguia aceitar que tantos homens armados foram dizimados e massacrados como insetos. Quanto a ele, impotente frente a imenso poder, não pôde fazer nada além de tremer, mas reunindo um pouco de coragem e bravura que lhe restava, ele fez uma simples pergunta: "O que é você? Um deus? Um demônio?" Eu, ainda com olhos indiferentes e com um leve sorriso frio, respondo: "Um deus não, pelo menos ainda não. Quanto a me comparar a um demônio?" Rapidamente eu agarro a cabeça do general com as 2 mãos. Eu continuo: "Digamos que eu sou algo bem pior que isso." Eu começo a apertar dos 2 lados com força lentamente. Os olhos do general transmitiam completo desespero. Ele tentava lutar contra a força imensurável diante dele, mas ele falhou de forma miserável, enquanto eu olho ainda indiferente, observando lutar por sua vida, enquanto suas órbitas oculares saltavam para fora da cabeça, seu crânio rachado, seus dentes se quebravam de tanta força que seu maxilar pressionava para cima, seu sangue escorrendo de seu nariz, boca e até dos buracos onde ficavam os olhos, até que finalmente sua cabeça explode, devido a tamanha força e pressão exercida, fazendo sangue, pedaços de crânio, os olhos e miolos se espalharem por todo lugar. Mas eu ainda permaneci calmo e indiferente diante tantos montes de cadáveres.
Eu ouço uma voz realizando uma chamada que, ao invés de me deixar preocupado, só consegue me fazer dar um leve sorriso zombeteiro sobre o assunto em questão. Enquanto eu via no horizonte ao longe um grande corpo metálico vindo em minha direção, era um dos tais Jaegers que ouvi falar. Para ser mais específico, era o Gypsy Danger, um dos Jaegers mais fortes devido ao gerador atômico em seu peito. Embora isso também possa o tornar um pouco perigoso de certa forma, eu apenas consegui pensar em como isso seria ótimo para que eu pudesse testar mais da minha força e do novo poder no qual meu corpo passou uma semana e 3 dias se acostumando. Essa sensação de adrenalina, o sentimento de desafio e a autoaprovação era realmente muito satisfatória. O Gypsy Danger, que havia sido carregados por helicópteros cargueiros, liberou o grande Jaeger bem perto da minha localização. Ele fica de pé e começa a se mover em minha direção. Eu falo com um sorriso zombeteiro: venha, me mostre o grande poder que a humanidade desse mundo tem a me oferecer. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony, storms inside